Graça e paz de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Eu quero refletir com vocês sobre um assunto de extrema importância nesses dias, que é a falta de equilíbrio espiritual, a falta de qualidade de vida espiritual, em que as pessoas, infelizmente, nos dias de hoje, estão enfrentando um total desequilíbrio de cunho emocional, de natureza social, política e principalmente espiritual. E é sobre este assunto que eu quero discorrer com vocês. Há pelo menos 3 opositores, 3 inimigos do equilíbrio espiritual, de uma vida cristã saudável, que são eles. O primeiro é o formalismo, o segundo é o fanatismo e o terceiro é o emocionalismo. Eu quero começar falando, com a ajuda do Espírito Santo, sobre esse primeiro inimigo de uma qualidade de vida espiritual saudável, abençoada, próspera. O formalismo. O formalismo religioso é um mal que pode assolar nossa comunhão com Deus. E às vezes acontece sem percebermos. E pode se apresentar a nós de muitos modos, de muitas formas, de várias maneiras. Mas, em suma, se refere a uma experiência de observância irrestrita de formalidades em detrimento de um relacionamento vivo com Deus. Troca-se a comunhão, o relacionamento com Deus, pela participação. Envolve um ativismo que não é marcado ou caracterizado pela devoção, pela intimidade, pelo amar a Deus. Você faz tudo certo, você cumpre um protocolo, uma liturgia, você procura fazer tudo correto, mas pelas motivações erradas. Como, por exemplo, aconteceu no ministério do profeta Malaquias, que tratou com essa situação, com esse mal do formalismo em Israel. O povo se acostumou com Deus e com a religião de tal modo que a devoção, que a intimidade, que o amor se esvaziou. A adoração, a oferta, a entrega a Deus, na verdade, era vazia, era oca, desprovida de amor e de uma vida totalmente devota a Deus. Isso pode acontecer com a gente. Nós não estamos isentos de passar por essas situações. Isso já aconteceu comigo. Então eu já passei por essa experiência em pregar, em ensinar, só porque conhecia a técnica, só porque conhecia os métodos de como desenvolver uma boa aula, de como desenvolver e expor uma boa mensagem bem técnica, bem elaborada, bem organizada. Só que isso não é o fundamental. É importante, mas o mais importante do que só ter a técnica é ter o aval de Deus, é ter a presença plena do Espírito Santo.
é desenvolver uma mensagem, é desenvolver uma aula, um assunto que tem a graça de Deus, unção de Deus, presença e abalização do Espírito Santo de Deus. Temos que ter muito cuidado para não entrarmos e cairmos numa vida cristã formal e nos tornarmos formalistas, automáticos, vazios, ocos, opacos, desprovidos da graça, da unção e do poder divino. É de suma importância pararmos para nos autoavaliarmos. Como tem sido o nosso culto a Deus? Muitas vezes estamos no culto a Deus, mas a nossa mente, o nosso coração, na verdade, quer estar em casa. Fechamos os olhos para orar, mas a nossa mente está ocupada apenas com as nossas questões, com as nossas necessidades mesquinhas. Afirmamos no momento do louvor, da adoração congregacional, que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão, feito à imagem e semelhança desse Deus. Me permita, com muito respeito, amor e carinho, fazer-lhe uma pergunta. Quanto de vida ainda resta na sua adoração, na sua pregação, no seu louvor, isto é, na sua entrega, na sua devoção a Deus? Saiamos do automático, saiamos de uma fé, de uma vida cristã robotizada, mecanizada, automotizada. Deus quer derramar da sua graça, do seu favor, do seu poder, da sua unção, da sua plenitude sobre nós, sobre a igreja, sobre você, sobre o seu ministério. Não estou dizendo com isso que não tenha que ter organização, que não tenha que ter uma metodologia bíblica, uma questão organizacional. Não estou dizendo que não tenha que ter. Estou dizendo que tudo isso só funciona se tiver o poder, a graça e a unção do Espírito Santo. Então, tenha muito cuidado. Reflita quanto a isso. Quanto de vida ainda resta na sua devoção a Deus? Reflita quanto às suas atitudes. Se olhe no espelho da palavra de Deus e veja o quanto da imagem de Cristo resta em você. É tempo de despertarmos-nos do sono. Por isso que está dito na palavra de Deus: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então, cuidado com o inimigo do formalismo. Mas há um segundo inimigo que também é letal, é fatal para a vida espiritual saudável, que é o fanatismo. O fanatismo religioso é uma forma excessivamente centrada e obsessiva de seguir uma doutrina religiosa, não dando espaço para outras expressões de fé, nem margem para compreendê-las. Aquele que é afetado pelo fanatismo entende que a única verdade está na religião que segue e na crença que professa. Os demais credos estão todos errados e desencaminhados da vida espiritual. Cuidado
com este opositor de uma vida espiritual saudável. Então tem que ter muito cuidado com os extremos, com o formalismo e com o fanatismo, porque isso atinge, isso impede o crescimento na vida cristã. Então há muita gente em nosso meio doente, com uma vida cristã doentia, porque entraram pelo caminho do fanatismo e outras pelo caminho do formalismo. Tem tudo organizado, faz a coisa certa, mas com as motivações erradas. E ainda a questão do fanatismo. Há aqueles que ainda dizem que tudo é demônio, tudo é diabo, tudo é capeta, tudo é anjo, tudo é espírito. Não, queridos irmãos e irmãs, não é desta maneira. A Bíblia nos centraliza, a Bíblia nos chama a atenção a cultivarmos uma vida cristã saudável. Então tem que se ter muito cuidado com o formalismo e o fanatismo. Antes de discorrer sobre o terceiro inimigo de uma vida espiritual saudável, eu quero citar o texto da segunda carta ou epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 4, do verso 1 ao 5. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e a fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições e faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. É de suma importância pautarmos a nossa vida por estes princípios, pautarmos o nosso ministério nas sagradas escrituras. Quando Paulo alerta Timóteo acerca de tempos dificílimos, de tempos tempestuosos, em que terão comichão nos ouvidos e acabariam dando ouvidos a doutrinas de demônios, a doutores segundo a sua própria concupiscência. E, infelizmente, estamos vivendo estes dias, aonde o formalismo, o fanatismo e, em terceiro lugar, o emocionalismo tem tomado o lugar da sã doutrina, da palavra, da presença de Cristo, da manifestação e da ação do Deus Espírito Santo. E ainda o terceiro inimigo da nossa vida cristã, de uma espiritualidade saudável, também é o emocionalismo. As pessoas hoje confundem poder de Deus, manifestação do Espírito Santo, com emocionalismo. As pessoas se emocionam, choram, se arrepiam, pulam, saltam. Mas quando acaba o culto, quando acaba aquele momento, as pessoas não mudam de atitude, não mudam de caráter, não mudam de caminho, continuam vivendo uma vida pecaminosa, uma vida
mundana, uma vida longe dos preceitos e da própria vontade de Deus. Eu aprendi com os mais experientes na caminhada que o Espírito Santo traz a emoção, mas a emoção não pode trazer o Espírito Santo. É impossível, quando se sente a presença do Espírito Santo, não nos emocionarmos, não sentirmos a nossa alma queimar, borbulhar, ferver o nosso coração. É como os dois discípulos no caminho de Emaús, enquanto Cristo ressuscitado, sem eles perceberem que era o Cristo, falava-lhes acerca das grandezas de Deus, do reino de Deus, dos acontecimentos de Jerusalém, e eles perceberam que enquanto aquele transeunte, que era o próprio Cristo, falava, eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele expunha os acontecimentos e as escrituras? A alma deles queimava, porque quando vem a presença de Deus, a presença de Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo, a nossa alma queima, a nossa alma borbulha, e aí então nós derramamos lágrimas, nós exaltamos a Deus, só que não fica só aí, não para por aí. A nossa vida é transformada, o nosso caráter é modificado. Por quê? Porque há uma ação sobrenatural, poderosa, do Espírito Santo no nosso homem interior. Então, o que acontece nos dias de hoje, na maioria das vezes, é mais emocionalismo, emotividade, do que a ação do Espírito Santo, porque a ação do Espírito Santo muda a vida do homem, da pessoa, da mulher, do ser humano. Quando Deus opera, quando o Espírito Santo age de dentro para fora, ele muda o caráter, ele trata a personalidade, ele transforma o indivíduo. É a obra da regeneração, é a obra da conversão genuína. Então tenha muito cuidado com o emocionalismo, mas busque em cultivar, em ter uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus, de um relacionamento pessoal com Cristo. Que o Espírito Santo de Deus envolva a sua vida, o seu ministério, a sua fé, a sua caminhada, para que seja desenvolvida uma vida espiritual saudável. Então tenha cuidado com o formalismo, com o fanatismo e com o emocionalismo. Eu quero me preparar para concluir esta reflexão, esta mensagem, e mostrando-lhes, com a ajuda ainda do meu amigo Espírito Santo, como fazer para resgatar o ponto de equilíbrio, ou para se termos o ponto de equilíbrio espiritual. Como fazer para ter uma vida cristã espiritualmente equilibrada? Pelo menos há algumas coisas que podemos aplicar, praticar, cultivar na nossa vida cristã. A primeira delas é a busca incessante da palavra de Deus, através da leitura da palavra, através do estudo da palavra e através da meditação na palavra de Deus. A Bíblia diz em Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo 6 e verso 3,
conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Tão certo quanto a alva ele virá, como a chuva seródia que desce regando toda a terra. A importância de buscarmos, de estudarmos, de cultivarmos uma vida cristã de leitura, de meditação, de busca desse conhecimento da palavra de Deus. O mesmo profeta Oséias também profetizou no capítulo 4 e verso 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento do Senhor vosso Deus, também eu rejeitarei a vós outros, para que não sejais sacerdotes diante de mim, nem vós e nem os vossos filhos. Então, a importância de buscar, de estudar, de se encher da palavra de Deus. Isto faz com que tenhamos uma vida cristã saudável, faz com que desenvolvamos uma espiritualidade saudável quando nós buscamos, nos alimentamos da palavra de Deus. Mas não somente isso, precisamos também cultivar e ter uma vida de constante oração. O segundo livro das Crônicas de Israel, no capítulo 7 e verso 14, o Senhor nos fala: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a oração é muito importante, a palavra é muito importante. Isso nutre o nosso homem interior, isso fortalece as nossas musculaturas espirituais. A Bíblia também diz, no Evangelho de João, capítulo 5 e verso 39, ainda da necessidade de buscar, de se alimentar da palavra de Deus. Jesus nos ensinou: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, pois são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus. Evangelho de João ainda, o mesmo evangelista, inspirado pelo Espírito Santo, diz, no capítulo 17 e verso 17, santifica-te na verdade. A minha palavra é a verdade, disse o próprio Cristo, o nosso Senhor. Então, para termos uma vida cristã saudável, para desenvolvermos uma espiritualidade equilibrada, saudável, é necessário oração, é necessário a palavra de Deus, o examinar das Escrituras, buscar o conhecimento diurnamente de Deus. Por isso que o Salmo de número 1 nos admoesta, a partir do verso 1, bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho de ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta à roda de escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e serás comparado como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas nem murcham e nem caem, e tudo quanto fizer prosperará, isto é, será bem-sucedido.
a palavra de Deus, uma vida de comunhão com Deus, de oração, de devoção, de entrega e também de jejuns. O Senhor Jesus Cristo nos orientou que há níveis de batalhas espirituais, que é necessário a palavra, sim, é necessária a oração, sim, o clamor, sim, mas acompanhado de jejuns. Por quê? Porque a casta de demônios que só sai com jejum e oração. E eu quero ainda, neste ponto, de como resgatarmos o equilíbrio espiritual, de como ter uma vida cristã saudável, equilibrada espiritualmente, pois há muita gente desnorteada, vivendo uma vida cristã abaixo da média, totalmente desequilibrada. Por quê? Porque não observa a palavra, não guarda a palavra, não pratica a palavra, não tem uma vida de oração, não renuncia a si mesmo, não procura jejuar, se abster daquilo que é satisfatório para a sua carne, para o seu corpo físico, para que então possa se encher do que é espiritual, buscando as coisas que são de cima, não as que são da terra, conforme Colossenses capítulo 3. Mas ainda há uma outra coisa que precisamos aplicar, praticar, cultivar para termos uma vida cristã saudável, equilibrada, para termos saúde espiritual, que é através do reconhecimento e da confissão. Não se pode ter uma vida cristã saudável, abençoada, sem praticarmos o reconhecimento e a confissão. O livro de Provérbios, no capítulo 28 e verso 13, nos diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, quando nós confessamos, como nós reconhecemos os nossos erros, os nossos pecados e deixamos, nós alcançamos e, por certo, alcançaremos a misericórdia, o favor de Deus. A Bíblia também diz, na primeira epístola de João, no capítulo 1 e verso 9, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando há confissão, há perdão. Quando há confissão, quando nós deixamos o pecado, o embaraço, quando nós reconhecemos, quando nós confessamos, certamente alcançaremos a misericórdia de Deus, o perdão de Deus. A Bíblia também diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ainda a Bíblia diz acerca deste ponto, no Salmo de número 32 e verso 5, confessei-te o meu pecado, disse o salmista, e a minha maldade não escondi, não a encobri. Dizia eu,
confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, ó Senhor, perdoaste a maldade do meu pecado. Então o salmista está dizendo que quando ele confessou o pecado, quando ele colocou diante de Deus e não encobriu a sua transgressão, o seu pecado, ele não encobriu o seu pecado, então ele alcançou o perdão, a benevolência de Deus. Mas há um outro ponto que nos traz equilíbrio espiritual, uma vida cristã saudável, que é nós praticarmos e desenvolvermos a humildade. Tiago, capítulo de número 4 e verso 6, diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios, capítulo 15, verso 33, no finalzinho diz que na frente da honra vai a humildade. Deus resiste a gente soberba, mas levanta, mas ergue, mais honra, mais exalta pessoas humildes. Há um outro ponto importante que nos ajuda a termos qualidade de vida espiritual, que é pautarmos, que é entrarmos, que é cultivarmos uma vida de total entrega, de total submissão, de total humilhação diante de Deus. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, e verso 12 diz: aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Então o Senhor Jesus está nos ensinando que o caminho de uma vida espiritual saudável é se humilhar diante da presença de Deus, pois aquele que se humilha, o Senhor exalta, e aquele que se exalta, o Senhor acaba o humilhando, acaba sendo humilhado. Então, para que nós venhamos a desenvolver uma vida cristã saudável, uma vida cristã equilibrada, é necessário entrar e caminhar e trilhar o caminho da humilhação, da humildade, do reconhecimento e da confissão. E ainda, para concluir a nossa reflexão, é necessário também desenvolver uma vida de contínua obediência a Deus, aos seus princípios, à sua palavra. O primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22, diz que obedecer é melhor do que o sacrifício. Então a obediência é muito importante. E para concluir ainda, para termos uma vida cristã saudável, para desenvolvermos uma espiritualidade saudável e equilibrada, é necessário também aprender o caminho da renúncia. Evangelho de Lucas, capítulo 9 e verso 23 e 24. O Senhor Jesus nos ensinou o caminho para termos uma vida cristã equilibrada, saudável, abençoada, próspera. O versículo 23 nos diz, Jesus ensinando: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me siga. Pois todo aquele que quiser preservar a sua vida vai perder, mas todo aquele que entregar ou perder a sua vida por amor a mim, a salvará. Eu quero concluir esta palavra dizendo-lhes: Deus está te dando a direção para se ter uma vida cristã saudável, para resgatar o equilíbrio espiritual. De que maneira? Banindo, anulando, rechaçando o formalismo, o fanatismo,
e o emocionalismo, mas cultivando e aplicando as verdades que foram expressas, que foram liberadas pela própria palavra de Deus. Deixe que o Espírito Santo trabalhe em você, trate você, aperfeiçoe você, e que por meio de sua palavra inspirada, ele possa te fortalecer, porque eu creio que é exatamente isto que está acontecendo agora. Deus está te fortalecendo, Deus está te alimentando e Deus está te mostrando o caminho pelo qual você deve trilhar para ter uma vida equilibrada espiritualmente, para ter uma vida emocionalmente abençoada. Porque se nós tivermos um vertical, uma vida de comunhão com Deus, uma vida espiritual equilibrada, através da palavra, através da oração, através do jejum, através do reconhecimento e da confissão, através de uma vida de humildade, de humilhação, de obediência, de renúncia, certamente nós seremos profundamente agraciados, abençoados pelo nosso Deus. Fique com esta palavra e que Deus em Cristo abençoe você, abençoe o seu ministério, abençoe a sua vida